Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer um balanço trimestral dos livros que eu li até agora, no ano de 2025, dos livros que eu comprei, enfim, coisas que me surpreenderam, coisas que me decepcionaram, enfim, um balanço mesmo, porque eu não... Já tinha comentado aqui algumas vezes que eu não gosto de fazer lidos do mês. Eu acho que nem todo livro é um livro sobre o qual eu quero falar. Então, eu decidi que fazer esse vídeo trimestralmente, como se fosse um pit stop ali ao longo do ano, pra falar das coisas mais memoráveis, eu acho que é mais interessante do que só ficar falando de tudo que eu li, porque alguns livros eu nem tenho o que dizer. Então, é isso. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu queria só falar sobre a leitura coletiva, que é... Eu sei que eu estou atrasada com o vídeo sobre Macunaíma, que foi a nossa leitura coletiva de março, e eu também vou atrasar com o vídeo de Admirável Mundo Novo, que é a nossa leitura coletiva de abril. Por quê? Por um motivo especial. Eu vou fazer uma viagem agora no final de abril. Eu falei brevemente sobre isso na comunidade, mas vou falar melhor aqui. No final de março surgiu uma viagem na minha vida pro final de abril. E vai ser uma viagem relativamente longa e vai ser minha primeira viagem pra fora. Então, não vou falar exatamente todos os lugares que eu vou, porque eu quero fazer muitos vlogs sobre, mas eu vou pros Estados Unidos. Então, assim, essa foi uma viagem que exigiu... Primeiro, que eu fiquei muito ansiosa e agitada com, enfim, tudo que tá acontecendo. E eu também tive que tirar visto, eu tive que atualizar meu passaporte, eu tive que fazer algumas coisas que demandaram tempo, eu tive que viajar pra tirar o visto, enfim. Então, eu acabei não conseguindo dedicar o tempo que eu queria e, enfim, o cuidado que eu gosto de ter pra fazer esses vídeos da leitura coletiva. Então, lá pra junho, vocês vão ter aí uma maratona de vídeos da leitura coletiva, porque eu vou deixar tudo pra depois, porque eu quero focar em postar os vlogs da viagem, porque eu tô extremamente animada, e pra fazer algumas coisas também em relação a livros lá onde eu vou. Então, é isso, é por isso que eu não postei ainda, mas a gente vai continuar lendo. Eu tô lendo Macunaíma ainda, não terminei, mas eu pretendo ler Admirável Mundo Novo na viagem, tipo, no trajeto, porque lá mesmo, assim, eu acho que eu não vou ler. Então, assim, vamos continuar lendo normalmente, mas os vídeos de discussão vão acabar vindo depois, por esse motivo. Espero que vocês compreendam. Enfim, vamos lá, então, agora falar sobre as minhas leituras até agora. Até agora, em janeiro, fevereiro e março, né, que eu tô considerando, eu li 17 livros. Janeiro foi ali um super boom de leitura, eu fiz alguns vlogs de leitura também, então foram muitos livros que eu li ali no começo do ano. Fevereiro e março foi um pouco menos, mas eu li bastante, em janeiro principalmente. Só que a grande maioria dos livros que eu li esse ano até agora foram tipo 3 estrelas e meia, 3,75. Bons livros, mas assim, poucos deles foram uau, me surpreenderam muito, amei, enfim. Então vou falar brevemente aqui das melhores leituras, mas antes disso eu vou só colocar aqui na tela todos os livros que eu li até agora, se você tiver interesse de saber, mas eu não vou falar sobre todos eles. Eu queria destacar Comédia Romântica, Curtis Sittenfeld. Foi um livro que eu li por acaso, assim, tava no Kindle Unlimited, e eu tava com vontade de ler uma coisa que fosse engraçadinha, e eu já tinha visto alguns booktubers gringos falando sobre esse livro. E ele vai acompanhar a história de uma moça que ela trabalha num programa tipo SNL, um programa de comédia nos Estados Unidos. É bem assim, uma paródia mesmo do SNL. Parece mesmo que a pessoa se inspirou naquilo. E nesses programas, né, de comédia, enfim, talk shows também, famosos aparecem, né? Celebridades, cantores, atores, eles participam, fazem os sketches, né, se apresentam, enfim. E numa dessas vezes ali que essa moça tá trabalhando, ela é uma das roteiristas, né, que vai criar, enfim, as piadinhas ali, os sketches, ela acaba se encantando ali por um cara que é tipo um cantor pop que vai fazer uma apresentação ali e participar do programa. E o livro, basicamente, sobre eles dois. E eu achei muito divertido, muito fresco, assim, eu não sei explicar, mas foi muito... algo que eu nunca tinha lido antes, o tipo de escrita, assim, muito engraçada e... Não engraçado porque é de um programa de comédia, porque as partes do programa em si eu não achei tão engraçadas, mas os monólogos interiores da protagonista, o jeito como o relacionamento deles se dá, a forma também como a gente vai conhecendo um pouco mais sobre ela, sobre o que tá rolando na vida dela, na família dela, justamente a tensão dela de tipo, eu trabalho no ramo do entretenimento, mas eu sou uma pessoa que fica nos bastidores, eu não exponho minha vida. Será que eu tô disposta a largar esse anonimato, que é uma coisa confortável, que me permite viver uma vida normal, pra me envolver com uma pessoa muito famosa e que com certeza vai fazer com que eu também
consequentemente vire uma figura mais pública, enfim. Então ela lida muito com isso de uma forma muito bem-humorada. Então foi uma surpresa assim pra mim, porque eu sabia que era um livro legal, mas eu não imaginava que eu iria, enfim, me deliciar tanto com a leitura, e foi super rápido, assim. Então, recomendo muito, se você gosta de uma coisa assim, mais comédia romântica, meio ácido também, e com muitas referências ao mundo atual, não só no mundo do entretenimento, mas acontecimentos atuais. Tem ali algumas referências à pandemia, então gatilho também, se você ainda não se sente pronto para ler sobre a pandemia, porque tá recente demais, mas enfim, uma leitura que eu gostei demais. Outro livro que foi um super favorito, e aí eu fiz vlog aqui no canal, onde eu li esse livro, é Noites Brancas, do Dostoiévski. Dostoiévski é um nome que me intimidava, assim, eu nunca tinha lido nada dele, eu tinha começado a ler uma vez Memórias do Subsolo, se não me engano, e, enfim, não tinha me pegado, eu acho que eu me sentia um pouco não inteligente o suficiente pra aproveitar ali 100% da leitura. E aí, num vlog de leitura, onde eu tinha lido alguns livros não tão legais, eu decidi pegar esse, porque também tava no Kindle Unlimited, e eu sabia que era muito curto, então eu pensei, vai ser uma boa leitura. E foi uma leitura maravilhosa. Esse livro é basicamente sobre aqueles encontros românticos onde uma pessoa tem uma expectativa e a outra tem uma expectativa completamente diferente. Então, basicamente, sobre o tipo de coisa que você projeta sobre as pessoas e como você, às vezes, espera que elas respondam a você de um jeito que é seu, né? Você, naquela situação, agiria daquele jeito. Enfim, sobre expectativas e sobre casos amorosos que, sabe assim, nunca cheguei a namorar o fulano, mas teve um trem, mas nunca chegou a ser uma coisa, mas era um mais ou menos. É sobre isso, esse livro. A escrita é maravilhosa, reflexões muito profundas sobre amor, paixão, encantamento. É isso, não sei muito mais o que dizer. Outro livro que eu li também, despretensiosamente, eu peguei muitos livros despretensiosamente por causa do Kindle Unlimited esse ano, que é O Eco dos Livros Antigos, da Bárbara Davis. Eu tava lendo esse livro durante o meu vlog de viagem de Curitiba, mas eu acabei não falando tanto sobre ele, porque não era, assim, o foco do vlog. Mas esse livro, ele vai falar da Ashley, se não me engano, a protagonista. Ela trabalha numa espécie de sebo, mais de livros raros, assim. Então, as pessoas doam livros pra lá e ela vai fazendo meio que uma curadoria dos livros, etc, e revendendo. Só que a Ashley, ela tem um dom que ela descobriu desde criança, que é, quando ela pega um livro, ela consegue sentir as emoções da pessoa que era dona daquele livro, antes dele chegar até ela. E aí, o que acontece é que chegam 2 livros pra ela, nessa lojinha, que não tem ficha catalográfica, não tem autor, não tem informações sobre. E quando ela pega esses 2 livros, ela sente emoções, assim, muito intensas, que ela não consegue nem colocar em palavras. E ela começa a meio que investigar de onde vieram aqueles livros, quem são aquelas pessoas, enfim. E esses 2 livros são basicamente 2 correspondências entre um casal que acabou se separando por alguma situação. Um dos livros é da perspectiva da moça e o outro é da perspectiva do cara, e eles vão meio que trocando ali cartas, e elas foram depois reunidas nesses 2 livros. E a gente vai lendo junto com a Ashley o livro. Então, esses livros que ela tá lendo estão ali dentro do livro O Eco dos Livros Antigos. Então a gente vai lendo ali junto com ela também e descobrindo mais sobre esse casal, o que aconteceu. E é uma história muito legal. A história contada dentro do livro é a parte, assim, que eu mais gostei. E você ir descobrindo junto com a Ashley quem são essas pessoas, o que elas têm a ver com ela e com as pessoas que doaram os livros. Enfim, foi, assim, uma escrita muito linda, muito poética. Me lembrou um pouco, assim, os livros da Christine Hanna, né, de romance histórico. Eu gostei muito dessa vibe que esse livro me passou. Já vi que tem vários outros livros dessa autora também no Kindle Unlimited, então quero pegar mais pra ler assim que passar essa fase em que eu tô tão ansiosa que eu não consigo concentrar em nada. Última coisa que eu queria comentar aqui, último destaque positivo, foi a minha releitura de Jogos Vorazes. Também documentei quase tudo. Eu acabei não terminando A Esperança nesse vlog. Mas eu fiz essa releitura porque eu queria me preparar pra ler Amanhecer na Colheita. Amanhecer na Colheita. Que foi o livro novo que a Suzanne Collins lançou dentro da saga dos Jogos Vorazes. E aí eu falei, acho que eu vou reler porque eu li
há muito tempo e tudo mais. E eu tava com um pouquinho de medo, na verdade, assim, de ser aquele tipo de coisa que é melhor ficar só na lembrança, que quando você vai reler ou reassistir, né, revisitar de alguma forma, você percebe que era mais um efeito nostálgico do que bom de fato. E assim, eu relembrei que é muito bom de fato. Eu amei, assim, ler sem lembranças muito da história, assim. Eu lembrava dos filmes mais, mas assim, acompanhar a história de uma perspectiva nova e mais recente e perceber as coisas que a Suzanne Collins denuncia em forma de ficção, né? Mas que são muito reais. Também queria citar aqui Amanhecer na Colheita. Eu acho que eu li Amanhecer na Colheita. Foi em março mesmo. Foi maravilhoso. Eu amei. Tô muito ansiosa pra ver o filme. Mas foi, assim, muito triste. E ao mesmo... Eu tava com outro medo, que era de ser muito fanservice. Tipo assim, eu vou lançar um livro sobre o Haymitch, porque os fãs gostam dele. E aí eu vou ganhar um dinheirinho. Mas foi realmente muito bom. Eu acho que ofereceu perspectivas novas sobre a própria Katniss, sobre outros personagens que a gente tinha visto ali um pouquinho na trilogia, mas acabaram sendo mais explorados ali dentro do livro. Eu gostei muito. Inclusive, só um comentário aqui, se você for fã de Jogos Vorazes, gostar de ler os livros, enfim, comenta aqui também o que você acha. Eu tô vendo muita gente nas redes sociais falando, tipo, eu quero que ela escreva agora um livro sobre o Finnick. Agora eu quero que ela escreva um livro sobre a Joanna. Agora eu quero que ela escreva... E assim, eu não acho que eu quero que ela escreva mais, a não ser que ela ache que vai ser muito importante. Eu não quero, tipo, só saber da história dos jogos do Finnick, até porque a vida dele foi muito triste, pesada. Talvez uma das pessoas que mais sofreu na mão ali do presidente Snow. Não sei se eu queria ler um livro inteiro sobre o que ele passou. Tipo assim, o pouco que eu sei já me machucou o suficiente. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas estão cada vez mais, assim, querendo consumir demais. E eu não acho que a gente deva querer que a Suzanne Collins escreva mais, a não ser que ela tenha algo a dizer, que é o caso, né? Foi o caso com Amanhecer na Colheita e também com a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Ela tinha algo pra explorar ali e não simplesmente, vou escrever mais um livro sobre Jogos Vorazes porque sim, né? Só desabafando aqui com vocês. Agora eu vou falar sobre livros que eu comprei nesse primeiro trimestre. Eu sei que eu falei lá na meta de 2025 que eu não queria comprar livros esse ano, porque eu queria ler os livros que eu tenho. Mas, como eu já comentei também aqui no canal, quando eu criei aquela meta, eu não estava lendo. Então, pra mim, realmente não fazia sentido comprar livro, porque eu não estava lendo. Mas, no começo do ano, eu comecei a ler muito, muito, muito. Então, eu acabei comprando. Eu comprei 5 livros e um e-book, que foi O Amanhecer na Colheita. Eu queria comprar, porque, assim, eu sabia que se eu comprasse o e-book, eu já ia conseguir ler ali no dia que fosse lançado. E o livro físico eu achei que tava muito, muito caro. Então, foi uma das poucas vezes em que eu comprei e-book, porque geralmente eu leio no Kindle Unlimited. E aí é isso. Então, eu comprei Amanhecer na Colheita. E aí, no começo do ano, um casal de amigos meus, eles casaram e eles venderam alguns livros que eles tinham repetidos ou que eles não queriam mais. E aí, eu comprei 3 livros deles nesse dia. Um deles eu já até li aqui em vlog, que foi Tudo que eu sei sobre o amor, da Dolly Alderton. Eu gostei, foi uma ótima leitura. Eu tinha visto muita gente falando bem, muita gente falando mal também. Eu não tinha visto opiniões medianas sobre ele. E eu acho que a minha opinião foi uma opinião mediana pra boa. Eu achei divertido, uma coleção de crônicas, basicamente, da vida da Dolly Alderton. E ela fala sobre o amor, resumidamente. Mas ela fala sobre muitas outras coisas também, principalmente sobre, enfim, ser mulher. Eu achei muito legal, engraçado. E é isso, então eu comprei esse livro. Eu comprei também O Pêndulo de Foucault, do Umberto Eco. Umberto Eco escreveu O Nome da Rosa, que tá aí no meu top 3 livros favoritos. Eu gosto muito da obra dele de ficção e também da obra dele de não ficção, de crítica literária, enfim. Então eu comprei esse aqui, ainda não li, mas comprei porque eu gosto dele. E eu também comprei Amar, Verbo Intransitivo, do Mário de Andrade. Inclusive, quando eu fui montar a lista da leitura coletiva, eu tinha pensado em colocar esse ao invés de Macunaíma, até porque Macunaíma foi escrito um pouquinho depois, mas eu achei que representava melhor a obra dele do que Amar, Verbo Intransitivo. E aqui também tem uns temas meio que eu não sei se eu queria fazer um vídeo sobre, mas eu comprei porque eu também quero ler. E aí eu comprei 2 clássicos também. Um deles eu já até mostrei aqui, que foi The Age of Innocence, a Época da Inocência, da Edith Wharton. Comprei num sebo lá em Curitiba. Era um livro novo, no caso nem era usado. E foi o único livro nesse lugar que eu achei que valia a pena
porque os outros estavam com preço de leitura, assim, preço de Amazon. Nada de sebo, assim, pra mim. Então, eu comprei esse porque é um livro que eu já queria ler e porque eu achei que essa capa é muito linda. E, por último, um último clássico que eu comprei, esse daqui também foi numa promoção que eu achei na leitura mesmo, que é Don Quixote, do Cervantes. Esse daqui é em inglês, é do Wordsworth Classics. Eu comprei, enfim, aquela parte da leitura onde ficam livros em inglês, eu sempre dou uma olhada e quase sempre os livros estão tipo R$100, enfim. E esse tava 30 e eu achei muito linda a edição. Vou ver se eu consigo mostrar por dentro aqui a diagramação dele. Enfim, eu achei uma boa diagramação, capa bonita, e esse é um livro que eu já queria muito ler. E é isso, gente. Esses foram os livros que eu li, esses foram os livros que eu comprei, os livros que me marcaram mais positivamente nesse primeiro trimestre. Não esquece de comentar aqui embaixo também qual foi sua leitura preferida do ano até agora. Se tem alguma coisa que te decepcionou, enfim, alguma coisa que você quer muito ler daqui pra frente. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.